colocar em pé. Queremos agradecer a você que nos acompanha pela mídia. Que Deus abençoe também a sua vida, a sua família, seu lar. Vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus pelo privilégio de estarmos nesta manhã cultuando o Senhor. Agradecer a Deus aí pela recuperação aí do Isaac, que já está com a gente aí. E aí, vamos para o culto também de agradecimento, né? Vamos agradecer ao Senhor. São muitas bênçãos que a gente perde até a noção de quanto Deus tem nos abençoado. Então nós vamos orar ao Senhor. Algum irmão voluntariamente quer nos levar? Senão nós indicamos alguém para orar. Maria Rodrigues, corre lá, isso do outro lado. Maria Rodrigues vai nos levar a Deus nesta oração. Vamos lá, oremos ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus amado, Deus soberano, por mais oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estar aqui na tua casa, Pai, para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. A nossa oração, ó Deus Santo, Deus amado, os nossos agradecimentos nós levamos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigada pela recuperação, Senhor Deus, dos nossos irmãos que estavam doentes, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, por esse local aqui, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida aqui representada, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, o quanto o Senhor nos ama, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a passar, Senhor Deus, para outras pessoas, Senhor Deus, o quão grande é o seu amor por nós. Muito obrigada por tudo, Senhor. Esteja conosco, abençoando-nos e ajudando-nos, ó Deus, a servir-te com humildade, Senhor, com amor, ó Deus, com perseverança, Senhor. Ajuda-nos a perseverar sempre, Senhor. Esteja conosco, perdoa, Senhor Deus, os meus pecados. Eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar hino 347 do cantor cristão. 347. Lembrando sempre que nós cantamos sequencialmente o cantor cristão. Nós cantamos sequencialmente. Vamos cantar. Nas sombras escuras dos caminhos, Deus,
busquemos falar sobre lar, sobre família. É importante isso. Mas eu acho que nós, além de precisarmos ouvir, nós precisamos praticar mais. Eu acho que está faltando um pouco de prática. Nós temos muita teoria e pouca prática cristã, não é? Prática de piedade no lar. Então nós precisamos aprender a praticar um pouco mais, não é? Mas vamos lá. O hino é bonito. Vamos cantar. Versículo, irmãos. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que boi gordo e com ele o ódio. Provérbios 15:17. Muito bem, irmãos. O Fabrício está pronto aí, irmãos? Ele sai. Vamos essa noite. Eu perdi o sono e eu fico pensando um monte de coisa. Minha mente produz, viu? Minha mente produz. Fui dormir 10h30. 1h estava acordado. Olha a noite do homem, não é? Aí depois das 4h30 dormi outra vez, mas 6 horas eu levantei. Mas eu estava pensando, precisamos relembrar o Salmo 122. Ele está fazendo muita falta para nós hoje em dia. Eu gostaria de convidar os irmãos. A Vera fez uma tentativa aí, cadê a Vera? Fez uma tentativa aí, mas nós não vamos fazer tentativa não. Nós vamos botar esse salmo na ponta da língua, não é? E nós vamos recitar agora, todo mundo junto. Vamos lá? Vamos lá, todo mundo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui. Ó Jerusalém, Jerusalém é a cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos os que amam esta cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade dentro dos teus passos. Em favor de minha família e amigos direi, que tenha paz a volta de Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos ver? Vamos andar contigo, tá? Vamos mudar a versão. Revista e corrigida, tá? Não agora, tá?
deixa para a noite, já deixa na área de trabalho, vamos voltar para o outro, porque o outro fala na ponta da língua. Aí, é a mesma coisa, mas é muito sinônimo. Então, nós não estamos acostumados, tá? Muito bem. Vamos dedicar, nesse instante, os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, lembrando que hoje é o último domingo. Escapou de hoje, você que tem o costume de trazer a casa do Senhor, não é? Aí fica só o Pix, né? Não esqueça então de fazer o Pix durante a semana, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, de 22 a 27. Versículos de 22 a 27. Mateus 14. Hoje o sermão, o estudo, vai ser assim bem light, viu? Bem do jeito que a gente gosta. Sem chicotada. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler junto a palavra de Deus? Mateus 14, de 22 a 27. Leamos todos juntos aí, bem bonito, hein, pessoal? Vamos lá. Leamos, 22, vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra lida. Ela nos garante que o Senhor nos assiste em todos os momentos, e ela nos exorta nesse instante: não temais. Quantas vezes estamos temerosos, com medo do mundo, com medo de nós mesmos, com medo do futuro, com medo do que poderá nos acontecer. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos mais no Senhor, todos nós, sabendo que o Senhor nunca se afastará de nós. É o que garante a tua palavra. E nós cremos na tua palavra, mas somos fracos, somos frágeis, ó Deus. Fortaleça-nos e perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Bom, eu poderia começar aqui fazendo uma pergunta que vocês respondam para si, vão responder para si mesmos, não é? Quem aqui tem medo de tempestade? Eu acho que não tem quem não tenha medo de tempestade. E vou aqui reforçar a história de um grande personagem da história cristã que se converteu por causa de uma tempestade.
não é? Que foi para a religião e depois se converteu à fé cristã, verdadeira, genuína, por causa da tempestade. Lutero foi criado numa família piedosa, tal, mas os pais dele queriam que ele fosse um advogado. E os pais forçavam a barra para ele ser um advogado. E ele caminharia para isso. E um dia, indo para algum lugar, enfrentou uma tempestade e ele ficou debaixo de uma árvore. E caiu um relâmpago naquela árvore. E ele se salvou por milagre. Ele disse: é preciso que eu procure Deus. E a partir daí ele se tornou um religioso estudioso de teologia, e foi por aí, até o ponto que ele se converteu, e todo mundo sabe o restante da história. Nós temos medo de tempestades. As tempestades nos assustam. Mas assim, trazendo para uma linguagem mais figurada, as tempestades das nossas vidas nos assustam. Nós enfrentamos tempestades de todos os tamanhos. E isso nos traz temor, isso nos traz pavor, isso nos traz incerteza para o amanhã. E mesmo como crentes em Cristo Jesus, tendo uma fé genuína, nós ficamos assustados. Eu vou dizer para vocês, eu vou abrir o jogo. Eu fico assustado. Eu fico com medo. Aí tem alguém que me lembra, gosta de me lembrar, coloca uma frase bem bonita ali no mural e diz assim, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E eu louvo a Deus por essas frases que nos incentivam e nos mostram que Deus está presente. Aí nós abrimos a Bíblia e vemos pela Bíblia que Deus está presente, que Jesus está presente. Uma outra coisa que precisamos parar de pensar é que as tempestades, as crises da vida só acontecem com quem não tem Cristo. Bobagem, não é? Doenças só acontecem, só atingem quem não é crente em Cristo. Bobagem. Só morre aqueles que não conhecem a Cristo. Bobagem, não é? E nós vamos ver isto nesta manhã. Pelo menos vamos tentar ver isto. As tempestades atingem nossos lares, nossas famílias, nossos filhos, esposo, esposa. Elas nos atingem. Agora, o diferencial é a convicção que nós vamos desenvolvendo, é a maturidade que nós vamos desenvolvendo na vida cristã, e vamos percebendo que nós não estamos sozinhos, e vamos marchando com mais firmeza, vamos caminhando com mais firmeza, porque nós vamos adquirindo a certeza de que Jesus está conosco, de que Jesus está no barco, não é? Aí a gente canta, vindo sombras escuras nos caminhos teus, não te desanimes, cante o hino a Deus. Cada nuvem escura, não é? E você sabe, acabamos de cantar aí. Então agora vamos para a introdução aqui, que diz o seguinte: este mundo é um vale de lágrimas, correto? Atinge o crente e o não crente. Ninguém vive totalmente feliz. Parcialmente verdade, não é? Se entendemos felicidade apenas na dimensão desta vida. Todos sofrem, passam por lutas, desafios, dissabores. E o único meio de suportar os desafios e as tempestades da vida consiste na compreensão de pelo menos 3 verdades que nós podemos ver no texto. Há outras verdades. O texto pode ser examinado de forma mais profunda, mas vamos nesta manhã examinar rapidamente pelo menos 3 verdades, e o relógio não nos perdoa, né? Então vamos tentar desenvolver essas 3 verdades que o texto nos mostra. Muito bem. A primeira é: as tempestades são inevitáveis. Não tem como fugir. E o importante na tempestade é você ficar firme na fé, evitar o medo, avançar, não é?
Então elas vêm sobre todos, já vos disse, maus, bons, bom sujeito, mau sujeito, bom caráter, mau caráter, cristão, não cristão, elas vêm. E as tempestades são consequência da nossa imperfeição, do pecado na nossa vida. Nem sempre da pessoa, mas ela está lá na origem, em Adão. A partir do momento que o pecado foi implantado, através da queda, as tempestades passaram a vir as nossas vidas, não é? Então nós ainda vivemos neste mundo pecador e estamos sujeitos aos contratempos do pecado. Nós podemos ver biblicamente exemplos de pessoas que enfrentaram tempestades dentro da palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, acabamos de ver os discípulos, homens experientes, não é? Experientes com o mar, homens pescadores que ficaram desesperados, não é? Nós vemos aqui, ficaram desesperados. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer, vai morrer todo mundo aqui diante dessa tempestade. Nós vemos João Batista. João Batista enfrentou tempestades, enfrentou oposição, e Herodes finalmente acabou tirando a sua vida. E a tempestade realmente acabou com a sua vida. E o que diz a palavra sobre João Batista? Foi o maior homem nascido de mulher, que está lá, o próprio Senhor Jesus Cristo disse. E ele foi decapitado, enfrentou uma tempestade, uma perseguição. Não que Herodes queria fazer isso, Herodes não queria, mas ele chegou a um ponto que ele não podia recuar, e acabou tendo que mandar matar João Batista. Então a tempestade o levou até a morte, não é? Então João Batista, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Estamos estudando o apóstolo Paulo, um homem incansável, um homem que não desistia, um homem que era agredido, um homem que era preso, um homem que era apedrejado, um homem que era perseguido de todas as formas. E ele dizia: não me envergonho do Evangelho, eu estou firme, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor. Em nada tenho a minha vida por preciosa, não é? Então ele está dizendo: não tem mimimi, eu quero cumprir a vontade do Senhor na minha vida, não importa o que aconteça. Gostaria de ter um pouco dessa fibra desse homem, gostaria de ter pelo menos um pouco da convicção que esse homem tinha. Nós gostaríamos, né? Tenho certeza que todos nós. Então o próprio Paulo enfrentou tempestade, não é? Maria, mãe de Jesus, vendo o filho, aquele filho que foi gerado dentro dela, aquele filho que ela criou e que ela o acompanhou até a cruz, e vendo ali o seu filho sendo crucificado, não é? Então nós vemos a própria Maria passando por essa tempestade. Infelizmente, irmãos, há aqueles que pensam que quando passamos por lutas na vida, é sinal de que Deus não está conosco, é sinal de que Deus nos abandonou. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade, não é? Então, o principal exemplo da Bíblia fora de Cristo foi o de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo na sua vida. E nós vamos lá em Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Olha só, está falando que ele é um santo, hein? Homem sincero e reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Jó. Aí no capítulo Jó 2, versículo 9, diz assim: então a sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mesmo sendo testado, ele foi fiel. E a mulher falou:
Jó, morre porque não te resta mais nada. E nós sabemos da história que Jó não morreu, ficou firme até o fim. Então, o primeiro pensamento que queremos deixar com os irmãos é de que as tempestades são inevitáveis. Tenha consciência disso, tá? Agora, o diferencial é a forma como enfrentamos. Uma segunda situação que queremos colocar diante dos irmãos é que nas tempestades, reforçando a ideia, não é? Jesus está do lado daqueles que lhe pertencem. E eu creio, vamos parar isso aqui, que Jesus está do lado até dos que não pertencem, porque ele livra também, não é? As pessoas. Eu creio que ele livra. Então, é muito importante que nós saibamos que Jesus está conosco. O Senhor Jesus ordenou aos discípulos que se dirigissem para o mar enquanto ele iria orar. Nesse ínterim veio a tempestade. Ficaram preocupados. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava acontecendo. Eu quero destacar aqui. O Senhor Jesus sabia o que estava acontecendo. Como nós somos tolinhos, não é? Desculpa, não é? Como nós somos tolinhos, não é? Eu estou sofrendo sozinho. Ninguém está do meu lado. Ninguém está comigo. Bom, pode ser que humanamente ninguém está com você. Porque às vezes até o nosso melhor amigo nos decepciona. Não é? A gente tem que ter essa consciência. Mas saiba que tem um que nunca vai abandonar você. Não é? Nunca vai abandonar você. Ele está do teu lado. Ele viu tudo. Jesus viu o barquinho. Pensa nas ondas aí. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Ele dizia, agora vai afundar. Agora a gente vai morrer. Não é mais ou menos assim? Agora eu não consigo vencer. Essa onda que veio sobre a minha vida, ela vai me matar. Não é verdade, não creia nisso. Não creia. Às vezes o nosso instinto falha. Às vezes a nossa percepção da vida falha. Somos muito medrosos. Eu também sou. Me incluo nessa. Estou nessa. Somos muito medrosos? Somos. Eu também me incluo nessa. Temos medo, não é? Mas Jesus vê tudo. Nunca nos esqueçamos. Ele está vendo tudo o que está acontecendo conosco. E ele não só vê, como está presente. No caso aqui, fisicamente, ele não estava presente. Mas Jesus sabia que o barco não ia afundar. Até que ele chegou e o problema ele foi resolvido. Jesus resolve o problema. Jesus está conosco. Ele nos livra no problema. Ele está conosco no problema, na tempestade. Ele viu tudo. Eu quero destacar aqui. Nunca nos esqueçamos que Jesus está vendo. Ok? Então, o barco da nossa vida não pode correr risco, porque Jesus está vendo. É interessante que alguém disse, e é a mais pura verdade, que a pior coisa que o inimigo pode fazer é matar um crente. Porque a partir do momento que ele mata o crente está onde? Ele promove mais rápido o crente, nos leva para a presença de Jesus, nos leva para a igreja triunfante, que está com Cristo. Então não adianta, é por isso que Paulo disse, Paulo, crente maduro, nada pode nos separar. Como essa verdade é profunda e tocante. Foi por isso que ele disse, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então saiba, Jesus vê tudo. Jesus viu os israelitas no Egito, Êxodo 3:7, e foi lá através de Moisés e libertou os israelitas lá no Egito. Ele os levou para o deserto. Ele acompanhou os israelitas
no deserto. Ele levou os israelitas para dentro de Canaã. Ele venceu o povo de Jericó. E o povo tomou conta, o povo judeu tomou conta de Jericó, não é? Então ele viu o povo passando necessidade e proveu o povo com o pão, com o maná. Ele viu o frio que fazia o deserto e Deus tocou fogo naquele deserto para aquecer o povo. Ele viu o calor escaldante do dia e colocou uma nuvem para proteger. Jesus vê tudo. Guarda isso. Jesus vê tudo. Uma frase assim desgastada que a gente sempre cita, não é? Ele sabe o nosso nome, sabe o nosso endereço, sabe tudo quanto se passa nesse mundo, sabe tudo quanto se passa em nossas vidas. E a pior bobagem é pensarmos que nós estamos só. Jesus está conosco, está ao nosso lado nas provações. Mateus 28, 20, um texto tão conhecido, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus viu Daniel e seus companheiros, não é? E eles puderam contar com a poderosa ajuda de Deus. Então, primeira parte, nós vimos que as tempestades são inevitáveis. A segunda parte, Jesus está conosco sempre. E a terceira parte, as tempestades da vida muitas vezes são bênçãos. A gente não sabe, mas são bênçãos. Ela pode mudar a nossa visão de Deus. Ela pode mudar a nossa visão de Deus. São meios que Deus se serve para nos atrair para mais perto dele. Se tudo corresse bem conosco, constantemente, provavelmente nós nos esqueceríamos do Senhor. Imagina a vidinha, tudo certinho, não é? Precisou de dinheiro para pagar as contas, está ali, não precisa nem trabalhar. Deus proveu, apareceu na tua conta, não é? Precisou de comida, está tudo lá, Deus proveu. Os filhos não dão trabalho absolutamente nenhum. Tudo crente, consagrado, humildezinho ali, servindo ao Senhor, tá, né? Casa, coisa mais linda, não é? Carro, Deus proveu isso aqui, ó, olha, não é? Precisa de Deus para quê? Fala para mim. As preocupações, bota teu joelho no chão. Estou falando em tese, não é? Nos faz vir à igreja, nos faz ler a Bíblia, nos faz orar, nos quebranta, nos torna humilde, nos faz depender, nos faz clamar, nos faz buscar o Senhor. Exemplo bíblico. Havia um homem na Bíblia que ele tinha tudo. Aparentemente, não tinha dificuldade absolutamente nenhuma. E teve um ano lá que o cara foi abençoado assim. Olha, acho que ninguém foi abençoado como aquele cara. Ele olhou para aquela colheita, a sua colheita, a sua produção aumentou assim de uma forma que ele não aguardava. E ele disse: não preciso plantar mais nada na vida. Agora é vender isso aí e viver 10 vidas se possível. Alma, come, bebe, folga. Come, comida da melhor. Bebe da melhor bebida. Folga, divirta-se, porque não tem como gastar tudo que eu ganhei. Jesus falou: maluco, doido, você não sabe que você precisa de Deus? Você não sabe que você precisa ter vida eterna? Você não sabe que você precisa se acertar com Deus? Vai morrer hoje. O que você tem vai ficar tudo. Loucura pensarmos que não precisamos de Deus, porque tudo que temos vai ficar aqui. Endeusarmos as coisas que temos, colocarmos as coisas que temos no lugar de Deus. Então, as tempestades são bênçãos, porque elas nos aproximam do Senhor. Elas nos trazem para mais perto do Senhor. Alguns afastam-se, não é? Mas outros nos aproximam do Senhor.
o rico insensato. Uma segunda situação: as tempestades podem ser bênçãos não só para nós, mas para os outros também. Se fulano que é assim, está passando por isso, imagina eu, não é? Então o consolo com que Deus nos consola, de tal maneira que atinge aqueles que nos cercam. Nós vemos, por exemplo, Lázaro, Estevão. Quantas pessoas foram influenciadas por essas vidas? Foram influenciadas por essas vidas. Uma terceira situação: devemos receber as tempestades da vida com resignação. Não é ficar revoltadinhos. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Sabemos, está lá o cristão, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não com revolta, viu, irmãos? A revolta não leva a lugar nenhum. Amargura. Aqueles que ficam amargos, que ficam revoltados, que ficam brigados com o mundo. O mundo não tem culpa dos meus problemas. O mundo não tem culpa das minhas crises, não é? Então, com resignação, aqueles que ficam revoltados e perguntando para Deus: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo o que está se passando comigo? Não é? Não é assim. Uma quarta situação, nós vamos lá em Lucas 22, versículo 42, diz assim a palavra de Deus. Jesus disse assim, dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus deu exemplo. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade se faça na minha vida. Eu creio que essa deveria ser a nossa oração diante das crises da vida. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Vou concluir, viu, irmãos? Então colocamos aqui 3 situações. Elas são inevitáveis. Elas precisam trazer a convicção de que Jesus está do nosso lado, e elas são bênçãos, podem ser usadas como bênção para as nossas vidas. Sendo assim, nós concluímos o seguinte: as lutas e tempestades são inevitáveis. O importante em tudo, quando passarmos, é não tirarmos os nossos olhos de Cristo, não fracassarmos em nossa fé. Uma segunda situação: o importante é sabermos que o Senhor Jesus nunca nos abandona. Ele mesmo prometeu que nunca nos abandonaria. Uma terceira situação: é também importante sabermos que através das nossas lutas poderemos abençoar os outros. Que possamos, irmãos, termos esta consciência de que, apesar de passarmos o que estamos passando, nós sabemos que Deus está presente, que Deus vai nos conduzir à vitória, que Deus vai nos fortalecer, e que nós não precisamos ter medo. Nós não temos medo, mas não precisamos ter medo, não precisaríamos ter medo. Sabemos que, uma vez salvos por Cristo, uma vez tendo Jesus no coração e na vida, a gente pode tocar a vida firme, confiante, sendo firme, sendo constante, sempre abundantes na obra do Senhor, não é? Sabendo que o nosso trabalho não é bom no Senhor. Infelizmente tem tantos que abandonam a fé, tem tantos que deixam de ser fiéis, tem tantos que já não são mais os mesmos, mas a nossa oração por todos é que voltemos, que fiquemos firmes e que voltemos a ser totalmente ativos no trabalho do Senhor. Vamos cantar? O hino que temos é o 348 do cantor cristão. Vamos colocar em pé e vamos cantar. 348. Vamos lá. Veja a letra do hino, tá? Veja a letra do hino. Corrobora, confia.
confirma aquilo que cremos. Apesar das provas, das lutas, não é fácil, mas nós não estamos sozinhos, né? Louvado seja Deus por isso. A Karina vai tocar um hino e nós vamos orar. Eu não sei o que você está passando, como está o seu coração, eu sei como está o meu, e muitas vezes tremendamente ansioso, mas apesar disso, Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não me deixa cair. E não deixa você cair também. Ele vai te segurar, tá? Ele vai te segurar. E você continue dando seus passos à frente, que você vai vencer. Então nós vamos orar. Você vai colocar sua vida diante do Senhor, seus problemas, suas lutas, e confie no Senhor. Vamos lá. Fica à vontade, pode ajoelhar se quiser. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã com os nossos irmãos. Te agradecemos por essa oportunidade que nos ajuda a ajudar uns aos outros, a trocarmos as experiências, a falarmos que o Senhor nos fez vencedor e nos fará todos vencedores. E obrigado porque o Senhor tem nos permitido andar com o Senhor
navegar com o Senhor no mar desta vida, caminhar com o Senhor nos desertos desta vida, e podemos olhar para trás, Senhor, e ver que o Senhor pode prover tudo aquilo que nós precisávamos, e com certeza continuará a prover tudo quanto nós precisarmos ainda. Coloca no nome de Jesus, ó Deus, cada irmão nas tuas mãos, com suas lutas, com suas dificuldades, e sabemos que o Senhor vai fortalecer, vai livrar, vai ajudar, vai acompanhar a cada um. Te peço por nossa igreja, Pai. Quantas lutas temos passado, Senhor. Ó Deus, nós precisamos muito da ajuda do Senhor como igreja. Passamos tempestades como igreja também. Nós pedimos ao Senhor que com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, nos faça abandonarmos o pecado, abandonarmos a nossa frieza, renova as nossas forças. E te peço também no nome de Jesus, por cada lar aqui representado, cada lar com tempestades e com dificuldades, nós te suplicamos por todas as famílias da igreja. Te pedimos, ó Deus, por este mundo, te pedimos pela nossa pátria brasileira, tenha misericórdia da nossa pátria brasileira. Nós oramos, gratos pela bondade do Senhor, gratos pelas bênçãos do Senhor, gratos pela companhia do Senhor, gratos pelo Teu perdão para os nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos ouvir o pós-estúdio. Já tem cafezinho, quem quiser tomar, pode. Deus abençoe você. 18h30, Deus permitindo, estaremos de volta para continuarmos a cultuar o Senhor.